Flamengo está escalado para a partida contra o Fluminense. A bola rola às 4 horas da tarde deste domingo no Maracanã. Lembrando que o Flamengo este ano tem um ótimo retrospecto contra o Fluminense. Em 3 jogos, foram 2 vitórias e 1 empate. Vamos pela terceira vitória. Um dos maiores clássicos do mundo. E esse jogo aí é especial porque é o seguinte, um é líder, o Flamengo, o outro é o lanterna, o Fluminense. E nós apuramos o que o Diniz estava tramando fazer para tentar vencer o Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais nação na manhã deste domingo, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que entra em campo hoje às 4 horas da tarde, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão está na liderança do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem a derrota do Botafogo, que deixou o Flamengo um pouco mais confortável na liderança. E agora, meus amigos, Mengão enfrenta o Fluminense e pode até afundar de vez o Fluminense numa crise sem fim. O Fluminense que nesse momento está na última colocação do Campeonato Brasileiro. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal meu Mengão React, corre aqui, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos para vocês as notícias e informações do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. O Fla-Flu deste domingo está finalizada. O último treino antes do jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro rolou nesta manhã aqui no Ninho do Urubu. Se liga só em como foi a atividade do líder da competição. Vai. Boa, vai. Boa. Boa. Foi. Bora. Boa. Vem jogar. Vamos lá. Joga no mar. Boa. Boa. Ó, foi. Boa. Vem. Boa. Boa. Vamos lá. Foi. Vai, vai. Boa, já faz aí, Maia. Boa, Matheus. Boa. Boa lá, boa, também. Boa. Ação, a bola rola às 4 horas da tarde deste domingo no Maracanã. Lembrando que o Flamengo este ano tem um ótimo retrospecto contra o Fluminense. Em 3 jogos, foram 2 vitórias e 1 empate. Vamos pela terceira vitória. É o Fluminense, né? O desempenho do Flu preocupa, é lógico, que não somente a comitiva, ali, a diretoria do Fluminense e tudo mais, mas faz com que o clima seja muito intenso por lá, protestos e tudo mais, tudo rodeando o Fluminense, que vive um momento bem diferente da temporada passada, né? Vamos colocar números aí desse Fluminense que amarga a lanterna nesse momento, com somente 6 pontinhos na tabela do Brasileirão. Olha só, nesse Brasileirão, 10 gols marcados, 18 sofridos. A gente coloca o ranking ali em relação às outras equipes, né? E aí a gente tem finalizações por jogo, é o 17º em matéria de finalizações. Passes até finalizar, é o 19º. É o único time que sofreu gol em todos os jogos. Só não tem a pior defesa porque o Vasco tem 21 gols sofridos. Pois é, e hoje protesto gigantesco lá no CT, que é do lado do CT do Vasco, até então, sobrou para profissional do Vasco ali e tal. Isso. É que o jogo hoje, o Vasco tem um jogo contra o São Paulo, né? Isso, então, assim, muitos profissionais acabaram não indo pro CT, mas quem foi acabou até sendo prejudicado. Como explicar, se é que tem explicação, o que está acontecendo no Fluminense? Algum de vocês tem alguma explicação? Nesse nível, não, assim. Eu acho que uma queda depois de um grande título às vezes acontece, mas você acaba tendendo a voltar para uma normalidade ou pelo menos próxima dela, e a gente está em junho já, e o que a gente viu do Fluminense esse ano? Muito pouco. Protesto de torcida, bom, se funcionasse o Vasco já tinha dado jeito, né? Aliás, outro dia teve no Vasco, né? Teve até preleção de torcedor ali pro Vasco e acho que não deu muito certo.
Mas o que me chama muito a atenção é, se o discurso do Diniz depois dos jogos for realmente o que ele pensa, de que o Fluminense não tem jogado mal, ele falou contra o Cruzeiro, por exemplo, quando o Fluminense perdeu, bem perdido, para mim, incontestavelmente, ele veio fazer uma análise ali de um jogo que não foi o jogo que eu vi, não foi o jogo que ninguém viu. Então, se ele viu aquele jogo, me preocupa. E é isso que você, quando a gente cita, por exemplo, uma coletiva de um Zubeldia, como foge. Então, normalmente o Diniz foi um cara que ele sempre foi tido como um cara muito coerente, muito real mesmo. E sempre falou, assim, ele sempre foi um cara fora da curva, até mesmo em fazer análises, né? Quando ele venceu a Libertadores, ele poderia até tirar umas pedrinhas do sapato ali e falar, tá vendo, que eu falava que eu não ganho. E ele falou, olha, eu me sinto a mesma coisa de quando eu não ganhava. Eu acho que eu não sou uma pessoa diferente e tal. Mas eu acho que é uma hora de ter um pouquinho da capacidade de olhar para o que não está funcionando e mudar. Né? E nem que seja tentar distanciar um pouquinho da própria convicção agora para estabilizar, para ter um time um pouquinho mais competitivo e capaz de sofrer menos gols. Sabe? Ligar o modo crise. Mas ele não mudou durante todos esses anos muito. Então, assim. mas existem situações que... Porque, assim, ou você liga o modo crise, ou o modo crise vai ser trocar o técnigo. Que é o que a torcida já está pedindo. Então, eu acho contrato que acabou de ser renovado. Então, eu acho que ele tem o crédito, pelo lugar que ele tem na história do clube, de merecer a possibilidade de tirar o time dessa situação. Mas eu acho que a cota dele... Tem que mostrar, né? Ela tem que aparecer agora, né? Porque um técnico tem que saber gerir crises também, né? E assim, eu não duvido que ele, com o time dele, com o Fluminense, possa voltar a ter muito sucesso com as convicções dele. Mas é reconhecer o momento atual. Ele mesmo falou, inclusive na última coletiva, sem o Nino, sem o Arias, sem o André, mudou muito o time. De fato, são peças essenciais. No mercado, ainda sem contar a estreia do Thiago Silva, o time não encontrou um substituto para fazer o que o Nino fazia. O André e o Arias continuam sendo essenciais. Sem falar em outros desfalques. Então, assim, flexibilizar um pouco, acho que poderia ser a solução. Como eu falei, não duvido que ele funcione esse estilo de jogo, como já funcionou, é muito elogiado por mim, inclusive, o que ele conquistou, a forma como ele conseguiu jogar, mas não a todo custo. Eu acho que você vai pegar grandes treinadores também no futebol mundial que têm as suas convicções, mas em algum momento tiveram que abdicar um pouco, deixar um pouco de lado por conta de condições, ainda mais a gente no futebol brasileiro, com um calendário tão sufocante, com as ausências por lesões. Eu acho que esse seria o ponto. Eu acho que é saber flexibilizar, pelo menos em um determinado momento. É um jogo, um estilo de jogo que exige muito do mental. Então, assim, se o Fluminense está num bom momento, a confiança para sair jogando como o Fluminense sai jogando, por exemplo, ela é altíssima. Então, vira um espetáculo de jogo, vira um show. Mas, por outro lado, se a confiança está baixa, esse estilo de sair para o jogo... kamikaze, né? É absurdo. E isso está acontecendo no Fluminense. A gente vê o Ganso errando passe lá atrás, que ele não costuma errar. A gente vê o desentendimento entre os jogadores nessa hora de sair jogando, que você passa do tempo da bola e aí o adversário recupera. O adversário, ele tá com... Concordo com o Diniz. Todo mundo estudou o Fluminense. É o time a ser batido depois da Libertadores, que conquista a Libertadores. Então, se todo mundo entendeu a maneira de jogar, de influenciar, de forçar o Fluminense a errar, o Fluminense agora precisa se reinventar. Já não está mais funcionando o estilo de jogo do Fluminense, principalmente essa saída de jogo. Porque se a gente, na temporada passada, tinha um time que, certos momentos ali, também sofreu com essa saída de bola, também entregou gols para o adversário, lá na frente ele se pagava. Lá na frente ele se pagava. Ele não está se pagando também, lá na frente. Então o Diniz tem muita coisa para resolver. Né? É isso que diferenciou dos gênios, a gente fica falando de Pepe Guardiola, quando joga sem centroavante, não, tem aqui um esquema aqui, ó, apresenta uma temporada, muda na outra temporada, tem lateral que cai por dentro. É isso, modificando a cada ano, cada temporada, fazendo um jogo diferente para o seu time continuar sendo batido. Que jogo, hein? Um dos maiores clássicos do mundo. E esse jogo aí é especial porque é o seguinte, um é líder, o Flamengo, o outro é o lanterna, o Fluminense. Começando pelo Fluminense, porque a barra tá pesada lá, hein? Eu tô lendo aqui no GE que na véspera do clássico, né, hoje pela manhã, no centro de treinamento Carlos Castilho, aqui na região de Jacarepaguá, pertinho ali da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, torcedores do Fluminense foram protestar na porta do CT.
pararam carros de jogadores na entrada do local, seguranças precisaram agir, porque o clima realmente era muito tenso, nervoso, e os seguranças tiveram trabalho para evitar situações mais graves. Já tínhamos lá os muros pichados das Laranjeiras na última quinta-feira, muita gente pedindo a saída do técnico Fernando Diniz e afirmando que o clube vai virar um inferno. São imagens realmente impressionantes da galera, né? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. O negócio foi feio no Fluminense, hein? Então vai, e pede pra ele matar também. E pede ele pra matar também. Vai estar aqui. Irmão, vai estar aqui, pô. Tudo bem, protestar, mas eu acho que não é o lugar de fazer isso. Os caras estão indo ali trabalhar, entendeu? Quer protestar? Protesta no estádio, na arquibancada, pagando ingresso, ajudando. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando se faz esse tipo de protesto, a pressão é muito grande, os caras estão com a corda no pescoço, o time vai e ganha o jogo, e esses caras ficam se vangloriando. Não só do Fluminense, de todos os times. Porque nós fomos lá, colocamos pressão, e os caras venceram. Eu acho isso algo que não tem o menor propósito, sinceramente. E não vai fazer o Fluminense melhorar. O Fluminense pode até ganhar o jogo, agora melhorar não vai por causa dessa situação. Isso aí é algo garantido. São imagens realmente muito fortes aqui de protestos em relação ao time do Fluminense, né? E o Fernando Diniz, ele fez hoje uma prévia lá no treinamento, esboçou o time da seguinte maneira, hein? Com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa. No meio-campo, Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto e Ganso. Cano e John Kennedy. É uma possível escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo. Você percebe aí que ele está procurando rejuvenescer um pouco a equipe, né? Ele coloca ali na zaga o Diogo Barbosa, o Martinelli, o Antônio Carlos, o Lima e o Gabriel Pires, que são mais jovens no meio-campo, o John Kennedy, mas em compensação teremos o Fábio no gol, o Samuel Xavier, o Renato Augusto, o Ganso juntos no meio-campo, que eu acho que pode ser um problema. Quando já enfrentou o Flamengo nesta temporada e colocou Renato Augusto e Ganso juntos, o Fluminense teve problemas. E o Diniz ficou bravo na entrevista e não admitiu. Qualidade técnica indiscutível, mas capacidade de marcação fica fragilizada. Os caras não têm mais perna para isso. Vão ficar muito com a bola. Agora, quando não tiver com a bola, podem ter problemas. O Cano também passa por problemas físicos, problemas complicados ali, o joelho dele não está 100% e ele vai tentando voltar à sua melhor física. Então, esse meio-campo aí do Fluminense, ele pode ser uma chave desse jogo de amanhã, porque com Renato Augusto e Ganso juntos, sinceramente, não sei. Acho que o Diniz está correto em não colocar todos os jogadores experientes de uma vez só, porque ele já percebeu que não dá. E os próprios caras devem ter falado, professor, não dá. Vai entrar aí o Thiago Silva e tal, aquela coisa toda, em julho, quando ele puder jogar, uma contratação extraordinária. Agora, se colocar junto com todos esses veteranos aí, galera, não tem jeito não. Esse time do Fluminense há 10 anos seria fantástico. O melhor time da América. Mas o tempo passou e estamos em 2024. E o Fernando Diniz, ele está tentando equilibrar isso. Acho um equívoco colocar Renato Augusto e Ganso juntos. Eu colocaria um dos dois. Os dois pode trazer problema na esquematização do time do Fluminense para essa partida de amanhã. E eu acho o seguinte, hein? Já a escalação provável do Flamengo, a análise do jogo. Eu acho o seguinte, cara, esse jogo de amanhã, ele é tudo ou nada para o Fluminense. Para o Flamengo também, porque o Flamengo quer se manter na liderança do campeonato, quer manter a sua boa fase. O Flamengo, há 8 jogos, não perde, vem superando vários obstáculos, né, dando uma demonstração de força muito grande. Mas para o Fluminense é o seguinte, o Fluminense é o último colocado do campeonato, e se perder esse jogo de amanhã, e se perder da forma como muita gente imagina, ele
pode ter consequências graves esse Fla-Flu, hein? Inclusive atingindo o Fernando Diniz, que renovou o seu contrato recentemente, tem uma multa alta rescisória, mas se levar uma lambada no Fla-Flu, eu acho que vai ser difícil de segurar o Fernando Diniz, quem diria. Agora, temos que esperar o jogo, né? O Fluminense entra para o jogo da vida, tem que vencer. E se vencer, espanta a crise e ganha tranquilidade para sair da zona de rebaixamento e buscar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Mas vai enfrentar o malvadão do Adenor. Você conhece a versão Tite do time do Flamengo? É o malvadão do Adenor. E é o seguinte, hein? Com um caminhão de desfalques. E agora tem o problema do Cebolinha. É uma notícia preocupante e grave. O Cebolinha se tornou um jogador indispensável e titular absoluto do time do Flamengo na gestão do Tite. Ele é titular absoluto. Ninguém toca no Cebolinha. Ele é o jogador com o maior número de participação de gols nesta temporada no time do Flamengo. Já tinha selecionado, voltou contra o Bahia e aí é que vem a notícia ruim. Ele sentiu uma lesão no quadril. As lesões nessa área do corpo geralmente são lesões que trazem problemas sérios, inclusive de recuperação e de sequência de carreira. Nós temos grandes exemplos aí de esportistas que tiveram lesões no quadril e tiveram séria dificuldade em seguir. O mais famoso deles, o Guga, grande tenista brasileiro. Teve lesões ali naquela região do quadril e teve a sua carreira prejudicada. Então o Cebolinha, claro, é muito jovem, vai ter todo o aparato médico do Flamengo, toda a condição de se recuperar fisicamente, mas é algo para ficar alerta. Quadril não é brincadeira. O jogador de futebol se mexe muito, muda de direção toda hora, e ali a região central é o equilíbrio do corpo. Então isso aí é um problema. Mas o Cebolinha vai se juntar a Igor Jesus, Arrascaeta, Vinha, De La Cruz, Pulgar, Varela, as ausências do time do Flamengo, que terá o retorno do Fabrício Bruno de suspensão. Tem muita gente colocando assim, e agora? O Davi Luiz, ele vai sair do time, vai voltar a ser Fabrício Bruno e Léo Pereira? Não, gente. O Davi Luiz, ele virou titular do Flamengo. O Davi Luiz é o líder do grupo, um líder muito positivo, diga-se de passagem, e é titular do time do Flamengo com merecimento pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos. Ele vem decidindo jogos, ele vem jogando muito bem, está numa forma física extraordinária e parece que voltou no tempo. Está fazendo atuações do nível que ele conseguia fazer há alguns anos atrás, quando inclusive estava atuando no futebol da Europa. Então o Tite deve manter o Davi Luiz, né, na equipe principal do Flamengo, né? E qual deve ser o time do Flamengo para essa partida de amanhã no Maracanã, né? Qual é o time do Flamengo para o jogo de amanhã no Maracanã? É claro que o Tite tem aí algumas dúvidas, né? O Ayrton Lucas e o Alan, por exemplo, eles ainda não estão 100% fisicamente, porque eles aceleraram o processo da volta, né? Não era para eles terem participado, mas como o Flamengo tinha muitas ausências, eles anteciparam a volta. A volta de Fabrício Bruno, ele deve ocupar a vaga ali na defesa, ele vinha sendo titular, ao lado do Davi Luiz. O Léo Ortiz, ele está se firmando como volante. Também não deve sair do time. Então o Flamengo deve ter, atenção, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira ou Ayrton Lucas. Há uma dúvida ali. A tendência é que o Ayrton Lucas comece. Alan ou Léo Ortiz, acho que o Léo Ortiz será mantido. Gerson e Lohan. Bruno Henrique, o substituto do Cebolinha. O Cebolinha tem uma previsão de ficar fora de 3 a 4 semanas, né? Também antecipou um pouco o retorno por causa das ausências, né? E acabou tendo essa lesão no quadril. Então, Bruno Henrique vai jogar de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro. Aí você vê a força
do time do Flamengo, do elenco do Flamengo. Você perde o Cebolinha e você tem o Bruno Henrique. Mesmo o Bruno Henrique não sendo mais aquele Bruno Henrique, mas ele é um grande jogador. É um jogador que, se agora com uma sequência de partidas, ele pode voltar a apresentar um grande futebol, como ele já andou apresentando em alguns momentos recentemente. Então, Bruno Henrique vai ocupar a vaga deixada pelo Cebolinha. Então esse aí é o provável time do Flamengo, não deve fugir muito disso não, galera. É impressionante, o Flamengo consegue montar, mesmo com tantas ausências, um time muito forte, competitivo, e que é o favorito no Fla-Flu. O Flamengo é o favorito para vencer o Fluminense amanhã no Maracanã. Mas é grande clássico, né, gente? E quantas vezes nós vimos um time ser considerado o favorito, estar melhor e não vencer? Então o Flamengo tem que entrar com a mesma disposição, com a mesma aplicação, com a mesma garra que tem demonstrado para superar tantas ausências, adversidades. Se fizer isso, ele tem uma grande chance de vencer. O Fluminense vem com uma formação que o Diniz está tentando encontrar novamente um bom caminho, numa crise terrível, é o lanterna do campeonato, chega muito tenso, muito nervoso para esse jogo. Então, se preparem. O Flamengo é favorito na teoria. Na prática, é uma outra história. Tem muita gente falando de goleada, lembrando do time, da recente goleada do Flamengo em cima do Vasco. O Fluminense não é o Vasco, né, gente? O time do Fluminense é bem superior ao time do Vasco. É um adversário de um outro nível. Está mal, muito mal. É o lanterna do campeonato? Sim, é o último colocado. Uma campanha pífia, bizarra, mas tem um time de qualidade. Então, galera, eu acho que é um jogo que pode ser mais difícil do que muita gente imagina. A torcida do Flamengo está empolgada e com razão, porque a sequência é muito boa. O Flamengo, em 3 jogos do Campeonato Brasileiro, com essa montanha de desfalques que tem, o Flamengo conseguiu grande resultado. Venceu o Grêmio, venceu o Bahia, empatou com o Atlético Paranaense, conseguiu vitórias no último minuto, né, o que traz uma força mental, uma energia muito grande, uma confiança muito grande. Passa o recado para a galera, é um time que luta até o fim, com raça, amor e paixão. Mas do outro lado, tem um tradicional adversário, que é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Recopa Sul-Americana, que é um bom time, que não é para estar na posição que está e que vai dar tudo nesse jogo de amanhã. Porque se o Fluminense vencer o Flamengo amanhã, ele espanta a crise. O Fla-Flu tem esse poder. Então será um grande jogo amanhã no Maracanã. Eu não tenho a menor dúvida disso. E apesar do Flamengo estar com jogadores improvisados, né, o Léo Ortiz de volante, o Léo Pereira podendo jogar pela lateral esquerda, mas vale lembrar que o Flamengo já vem jogando assim algumas rodadas, pelo menos em 2 rodadas o Léo Pereira atuou como lateral esquerdo e o Léo Ortiz, há 3 rodadas, joga como volante. Então, eles já estão acostumados e adaptados a essa função. O Flamengo está dando realmente uma demonstração de força muito grande. Antes de mais nada, cerca de 53 mil ingressos vendidos para Fluminense e Flamengo, mando de campo do Fluminense. Jogo no Maracanã nesse domingo, 4 horas da tarde. Não custa nada lembrar. Jogo do líder Flamengo contra o lanterna Fluminense. Inclusive, o Fluminense amanheceu hoje uma crise danada. Torcedores foram à porta do CT, bateram nos carros, cobraram os jogadores. Segundo o jornalista Vitor Lessa, o carro do John Kennedy foi quebrado e o CT do Vasco, que é próximo, torcedores do Fluminense confundiram alguns jogadores achando que era jogador do Fluminense, mas na verdade era jogador do Vasco. Quebraram o carro do jogador do Vasco também. Uma confusão danada lá na Barra, é onde fica localizado o CT, tanto do Fluminense quanto do Vasco. Eles são bem próximos, um clima bem hostil, um clima bem pesado. Fernando Diniz balança e muito no cargo de treinador do Fluminense. Multa rescisória alta e 53 mil ingressos vendidos, mas o setor sul, que é destinado exclusivamente aos tricolores, não está esgotado, ou seja, novamente, a torcida do Fluminense não comprou a ideia. Os demais setores estão esgotados, óbvio, é a torcida do Flamengo indo em peso para esse duelo extremamente
extremamente importantes para o Flamengo. O Flamengo vive um grande momento, o Fluminense vive um péssimo momento. A torcida do Fluminense esse ano tem sido vergonha também. O próprio auxiliar do Diniz reclamou que o torcedor não vem comparecendo ao Maracanã nos jogos do Fluminense e mais uma vez o torcedor tricolor deixando a desejar. E nós apuramos o que o Diniz estava tramando fazer para tentar vencer o Flamengo nesse domingo. Pois é, ele vai mudar a escalação, vai surpreender na escalação, vai botar um jogador. Na verdade, ele vai tentar repetir a estratégia que o Bahia fez com o Flamengo na quinta-feira. Nós apuramos a escalação do Fluminense e divulgamos nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, @VineiCasagrande, e também no TikTok, @VineiCasagrande7. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos e Martinelli de volante atuando como zagueiro, Diogo Barbosa na lateral esquerda, Marcelo não será titular, ainda não tem informação se ele será relacionado, mas não vai começar jogando, Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires sendo titular, um jogador que é muito criticado pela torcida do Fluminense, e Ganso, esses 4 jogadores no meio de campo, e a dupla de ataque John Kennedy e Cano. Qual é a ideia dele? Preencher ao máximo o meio de campo, mesmo sendo um meio de campo extremamente lento, mas ele quer preencher ao máximo o meio de campo, porque ele entende, o Diniz entende, que fazendo desse jeito, tal como o Bahia fez, pode levar vantagem em cima do Flamengo nas jogadas do meio. Essa é a estratégia dele, foi isso que ele conversou, inclusive, com os jogadores, mas nós apuramos e conseguimos descobrir o que ele estava pensando em fazer. E agora, a informação que eu tenho é que o Tite e sua comissão técnica, ao saberem da escalação do Fluminense, essa surpresa toda, já se reuniram para debater a estratégia para superar o Fluminense nesse domingo. E aí vocês vão me perguntar qual é o provável Flamengo. O Tite tem 2 dúvidas. Eu falo 2 dúvidas por quê? Porque na atividade de hoje ele esboçou um time e logo depois ele fez alterações. Ele começou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, depois ele colocou o Ayrton Lucas, Léo Ortiz começando como primeiro volante, depois ele colocou o Alan, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique na vaga do lesionado Cebolinha e Pedro. Lembrando que Cebolinha vai ficar aí pelo menos 2 semanas longe dos gramados, podendo chegar a 1 mês. Então o Bruno Henrique precisa correr contra o tempo para recuperar o bom futebol o mais rápido possível, porque ele será peça extremamente importante. Para esse jogo, terá concentração, os jogadores vão se apresentar ao técnico Tite lá no Ninho do Urubu na noite desse sábado, treinaram pela manhã, foram liberados durante o dia e na noite do sábado eles se reapresentam. Terá concentração, um jogo extremamente importante, vão dormir no Ninho do Urubu e no domingo o jogo normalmente, café da manhã, tudo certinho lá no Ninho do Urubu. A grande novidade do Flamengo na lista de relacionados será o atacante Carlinhos, que tem apenas 58 minutos disputados com a camisa do Flamengo, 45 minutos contra o Palmeiras, 13 minutos contra o Atlético Goianiense, teve alguns problemas pessoais, como infelizmente o falecimento da mãe dele, teve problemas físicos e agora depois de muito tempo ele volta à lista de relacionados, que dê tudo certo na vida do Carlinhos, um cara que eu já falei aqui milhões de vezes, tem uma história de vida linda, sensacional, mas eu creio que no Flamengo terá pouquíssimas oportunidades. Vou lançar meu palpite aí para o jogo, acho que o Flamengo vence esse domingo, acho que a vitória do Flamengo inclusive vai fazer o técnico Fernando Diniz ser demitido. Isso é opinião, não é informação. Beleza? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. Fica ligado aí no nosso canal, que daqui a pouquinho a gente vai trazer para você o pré-jogo do Flamengo. Vamos trazer hoje o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão. Então fica ligado, deixa o sininho ativado aqui para você receber as informações. Mas antes faz o seguinte, escreva nos comentários aqui o seu palpite para essa partida. E aí, para você, quem vence a partida entre Fluminense e Flamengo? Vou deixar aqui o meu placar, para mim vai dar Flamengo 2-0 e eu acho que o Diniz vai cair. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.